Se eu pudesse voltar no tempo e dar 10 conselhos para minha versão mais jovem, minha vida seria muito mais leve hoje. Mas, como eu não posso voltar, hoje eu vou compartilhar com você 10 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes. Hoje eu faço 30 anos. Quando eu olho pra trás, eu vejo quantas coisas eu aprendi, sabe? Na dor, em momentos difíceis, em recomeços também. Ao compartilhar com você essas lições, eu espero que você não precise passar por certas coisas que eu passei. E eu juro que se você assistir até o final, pelo menos uma dessas lições vai te fazer repensar a forma como você leva a sua vida hoje. Vamos lá? Primeira lição: recomeçar não é fracasso, é coragem. Eu já recomecei algumas vezes na minha vida. Várias, na verdade. Mas eu vou mencionar duas aqui que trouxeram lições muito importantes. A primeira, quando eu tinha... Sei lá, gente, quantos anos eu tinha? Tá, eu já tinha mais de 18 anos. Eu estava no namoro já fazia tempo, uns 5 anos, e eu tava noiva. E eu lembro, e a minha família ela não era muito a favor daquele noivado, daquele relacionamento, mas eu gostava do fulano, falei, não, vou casar, vou casar. Mas quando a gente noivou, eu vi que, cara, não é isso. Não é isso, eu não quero casar. Começou a me dar um desespero, não quero casar, não quero casar, não quero casar. E eu terminei o noivado. Eu sei que tem pessoas que não têm coragem pra fazer isso. Às vezes nem tão feliz naquela relação, mas eu já tô aqui há tanto tempo, eu não vou fazer isso com outro e tal. Porque às vezes também olha e fala, eu investi tanto tempo nessa relação. Tá, mas aí você prefere ficar nessa relação infeliz? Ou terminar e ter oportunidade de ser feliz em outra relação? Essa foi a primeira situação ali de recomeço. A segunda foi muito recente. Como vocês já sabem, se você não sabe, tem vídeo sobre isso aqui no canal. A gente morava no Canadá, voltou pro Brasil, tananã, descobri que estava doente e tal. E hoje eu estou recomeçando. Hoje eu estou abrindo de novo a minha empresa e hoje eu estou trabalhando para construir uma presença digital dentro do meu nicho, da minha profissão, na internet. Quando eu comecei lá em 2022, já tinham grandes nomes no digital, obviamente, mas a concorrência era muito menor. Só que na época eu fechei a agência, fechei o meu perfil ali que eu falava de trabalho e mudei para o Canadá e não fui mais trabalhar com isso. E hoje, quando a gente retornou para o Brasil, eu decidi que não, eu quero trabalhar com digital, eu gosto de redes sociais, eu quero fazer isso. Obviamente é um mercado muito competitivo, obviamente muita coisa mudou em 3 anos, então eu tô lutando de novo. E aí pode ser que você olha e fala, nossa, que fracasso, né? Fui morar no Canadá, deu errado, agora tá aí vendendo curso da internet. Pra você. Porque pra mim, eu tô ótima, tô super feliz. Foi muito importante pra mim entender que cada recomeço me traz mais forte. Eu realmente não tô começando do absoluto zero, porque eu já tenho certo conhecimento que me trouxe até aqui. Eu também já sei o que dá errado para fazer certo dessa vez diferente, em vários aspectos. Isso não serve nem só para trabalho, nem só para relacionamento. Eu poderia compartilhar aqui com vocês outras 5 vezes, 10 vezes que eu tive que recomeçar. 10 eu acho muito, né, gente? Eu sou nova, 30 anos, né? Não 50. Mas eu tive vezes de recomeçar e tá tudo bem, gente. Recomeçar não é fracasso, é coragem. Segunda lição: relacionamento saudável existe e não precisa ser tóxico para ser intenso. Doeu aí, né? Porque aqui doeu quando eu aprendi. Eu fui uma pessoa muito namoradeira. Tive alguns namorados e outros não namorados. Mas quando a gente é jovem, a gente tem aquela ideia de que, tipo assim, não tem que ser intenso, tem que ser aquele frio na barriga, tem que ser aquele negócio acontecendo. Sabe quando a pessoa vai chegar e você fica nervosa e tal? E normalmente essa é a maior armadilha pra manter a gente dentro de um relacionamento tóxico. Porque, gente, o amor é calmaria. Se ninguém te diz, tô te dizendo. Aquele frio na barriga e tudo isso que é muito legal, isso passa. E aí, se a relação não tem amor, respeito, confiança, você vai continuar sentindo vários frios na barriga. A tendência é você viver uma estabilidade dentro do relacionamento. E eu, como passei por alguns relacionamentos, eu vivi, não foram todos, mas eu vivi alguns relacionamentos tóxicos, muito tóxicos. Hoje, graças a Deus, eu vivo um casamento feliz, um casamento saudável. Tenho um parceirão que me acompanha, me apoia, me ajuda em tudo que eu vou fazer. Obviamente, a gente tem desentendimento, gente. Nenhuma relação é perfeita. São 2 seres humanos totalmente diferentes, dividindo a vida. E tá tudo bem. Claro que a maturidade que eu desenvolvi nos anos, o meu marido também, dentro dos relacionamentos que ele viveu, ajudam a gente chegar aqui e conseguir fazer isso dar certo. Mas, gente, relacionamento dá trabalho. E não só de casamento, namoro, noivado, amizade também. Esse conselho, ele serve pra amizade também, porque às vezes tem aquela amizade tóxica, já tive também. Não significa que pra relação ser boa e feliz, ela precisa ser intensa, aquele negócio maluco. O amor é leve. E aí, falando um pouco de sinais
de relacionamento abusivo. Às vezes você olha e fala, ai, mas eu não sei se eu tô num relacionamento abusivo. Vou te dar alguns sinais, tá bom? Eu não diria que isso é na minha opinião, eu diria que isso é geral. Mas talvez se você acha que é só na minha opinião, beleza também. Ele grita com você? Ou a amizade grita com você? Não respeita o seu tempo, o seu espaço, o seu momento? Esse negócio de rede social nem precisa falar, né? Ficar curtindo foto de mulher, foto de sexo, não precisa nem falar, né? Isso daí, gente, pelo amor de Deus. Existem muitos sinais de relacionamentos abusivos. Eu não sou terapeuta e nem especialista em relacionamento, então não vou ficar aqui pra falar bobagem. Mas se você sente que você tá na dúvida, vale a pena dar uma pesquisada. Se você não tiver força pra sair disso sozinho, tudo bem. Tudo bem, você não precisa sair disso sozinho. Você pode contar pra uma amiga, lembrando sempre que eu tenho um mantra pra vida. Você não pede conselho, sei lá, tipo, eu quero abrir uma empresa. Eu não vou pedir conselho se eu quero abrir uma empresa pra uma pessoa que não tem uma empresa. Ou pra uma pessoa que tem uma empresa fracassada. O mesmo serve pra relacionamento. Você não vai pedir conselho de relacionamento pra aquela sua amiga que tá num relacionamento fracassado. Peça conselhos pra pessoas que estão melhores do que você naquela área que você quer um conselho, tá bom? 3. Você não precisa caber em caixinhas. E, cara, isso me libertou de uma forma bizarra. E eu confesso que o que me ajudou muito a entender que eu não precisava caber em caixinhas foi ter me mudado pro Canadá. Lá era só eu e o Danilo. E embora a gente tenha tido muitos desafios no começo do nosso casamento, porque, gente, deu trabalho, mas eu falo sobre isso num outro vídeo, ali não tinha influência, sabe? De pai, de mãe, de amigo, de irmão. Você é isso, você é aquilo. O que eu sinto aqui no Brasil, e eu tô no Brasil agora, então posso falar. As pessoas estão o tempo inteiro tentando te colocar uma etiquetinha. Ah, você é isso. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Ah, você é aquilo. Aí você vai ficando doida, às vezes nem você sabe o que você é. Eu, durante muito tempo da minha vida, tive muitos comportamentos, ações que eu não queria, mas porque era o que os outros esperavam de mim. E no Canadá eu tive a oportunidade de me conhecer, parar de olhar pra fora, silenciar os ruídos e olhar pra dentro, entender o que eu queria, o que eu gostava e definir que tem coisas que eu não quero ser. Por exemplo, vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, tá? Os meus irmãos, meus pais sempre falaram que eu sou uma pessoa extremamente bagunçada. E, cara, depende. Porque eu sou bagunçada onde? Na casa da minha mãe, onde eu não tinha que lavar uma calcinha? Talvez era. Mas e na minha casa, que eu gosto de tudo arrumado? Eu não sou bagunceira. Inclusive, bagunceira é meu marido. Porque se falavam que eu era bagunceira, eu não vira a bagunça do Danilo. Com certeza não vira. A grande realidade da gente caber em certas caixinhas é essa necessidade que a gente tem de agradar todo mundo. Mas eu te juro que parar é a maior libertação que você vai alcançar na sua vida. Então, claro que pra mim esse processo ele foi relativamente fácil. Porque eu tinha ido pro Canadá, a gente obviamente teve os nossos problemas ali de início de casamento, mas eu falo sobre isso num próximo vídeo. E ali eu consegui achar quem eu era, o que eu queria ser, o que eu queria desenvolver, e isso me libertou assim absurdamente. Eu recomendo pra você, você não é o que as pessoas dizem que você é. Ache ali a sua voz interior, descubra de fato quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer, quais são os seus sonhos. E a melhor forma de fazer isso é abafando os ruídos. 4. Felicidade é paz de espírito e não euforia constante. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Quando eu for morar no Canadá, eu vou estar muito feliz. Quando eu comprar aquele carro, eu vou estar muito feliz. Quando a empresa der certo e eu já estiver faturando X por mês, eu vou estar muito feliz. E não, gente, felicidade não é isso. Isso são metas pessoais, profissionais e que são válidas, são importantes. Essa ambição é importante, mas a felicidade não é isso. A felicidade é você achar contentamento independente de onde você tá. Essas coisas, esses bens materiais ou conquistas profissionais e pessoais, elas são um certo prazer momentâneo, mas o contentamento verdadeiro é você achar paz independente de onde você tá. Então, por exemplo, hoje eu posso dizer pra você que eu sou feliz. Eu sou feliz. Tá tudo do jeito que eu quero? Nem de longe, gente. Tá muito longe de tá tudo do jeito que eu quero. Talvez você fale, nossa, mas tá feliz como? Seu plano de imigração deu errado, você descobriu que tava com câncer, o médico falou que você não vai conseguir engravidar, você tá tentando aí abrir a empresa de novo, mas tem um monte de gente já gigante no seu mercado. Como que você acha a felicidade em tudo isso? Primeiro, achando o contentamento. Se eu tô nessa situação, o que eu posso aprender aqui? O que eu posso fazer de diferente para não viver essas mesmas coisas de novo? E aí eu posso olhar, obviamente, para todo esse lado da minha vida, com esse óculos, ou eu posso olhar para cá e falar, cara, eu tô viva, um teto para morar, eu tive a minha família para me ajudar a passar por esse momento. Eu tenho muita fé e convicção que eu vou viver um milagre na minha gestação. Eu tenho certeza que a minha empresa vai dar certo e vai prosperar, é uma questão de tempo. Que eu vou conseguir crescer e construir ali uma autoridade no digital, é uma questão de tempo. Tudo isso me fez forte para chegar aqui e conseguir construir essa ponte. Eu achava que eu não tinha força, mas depois de passar por essas coisas, eu falei, não, isso aqui é fichinha, vamos fazer. Então, você achar o contentamento nisso, você passa a entender que a felicidade real, a felicidade verdadeira, ela é essa paz de espírito. E como você consegue a paz de espírito? Achando contentamento no que você vive.
Eu não tô falando pra você viver uma vida ali mediana, às vezes insatisfeita, e aceitar essa vida. Eu tô falando pra você viver contentamento. 5. Seu relacionamento com Deus não precisa passar por uma instituição. Talvez alguém me cancele aqui, mas calma. Eu gravei um vídeo ontem pro canal, tá aqui, eu vou deixar no card. Se você tem dúvidas sobre isso, assiste esse vídeo. Mas essa foi uma lição que eu aprendi que mudou a minha vida. Eu posso dizer, inclusive, que é a primeira vez em 30 anos que eu realmente tô feliz e conseguindo construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele não passa por nenhuma instituição. Eu tinha uma visão de espiritualidade muito diferente da que eu tenho hoje. E ela foi moldada pela igreja, pela religião, durante muitos anos. Quando eu tirei essas lentes e fui ler a Bíblia para entender de fato quem é Deus, fui buscar ali resposta a perguntas que eu tinha que me tiravam um pouco da paz, eu comecei a construir, tirar ali camadas como se fosse de fato uma cebola e chegar em Deus, um Deus real para mim. Eu não vou aprofundar sobre esse título aqui, mas essa foi uma lição que me libertou, por isso eu quis trazer ela dentro dessas 10 lições. Mas se você quiser entender mais sobre esse assunto e sobre a minha visão, o card vai estar aqui em cima. Assiste esse vídeo depois que você terminar esse daqui, tá bom? 6. Todo excesso denuncia uma falta. A primeira vez que eu ouvi essa frase, Fiquei doida. Nossa, eu fiquei muito brava, muito brava. eu lembro que era um rapaz da igreja que eu frequentava e ele era super gente boa, ele me chamou e falou: Vi, eu vou te falar um negócio, não leva pro coração. Tá tudo bem, né, se você quer sair e tal, ir pro rolê, mas normalmente todo excesso denuncia uma falta. E aí, na época que ele disse aquilo, eu tava saindo de segunda a segunda, enchendo a cara todos os dias e indo pra igreja, às vezes no mesmo dia que eu ia pro rolê, ia pra igreja antes e pro rolê depois. E eu fiquei brava com ele porque eu não queria aceitar aquilo, mas é uma realidade. É importante contextualizar o quê? Eu não critico se você gosta de ir pra uma festa, pra um show, pra uma balada, pra uma micareta, pro carnaval, eu não critico. Eu fui uma pessoa que durante muito tempo da minha vida eu fui. Só que eu percebo hoje que quando eu silenciei vários ruídos e várias coisas que eu achei que gostava, eu achei o que eu realmente gostava. Então hoje eu não frequento, não é porque Nossa, eu sou uma pessoa melhor do que você e é errado fazer isso. Não. é porque não faz sentido com quem eu sou, com a minha identidade, com o que eu quero pra minha vida, com o que é sinônimo de diversão e alegria pra mim. Ponto, é só isso. E eu quis trazer esse contexto porque talvez você me siga aqui no canal, talvez você tenha visto esse vídeo do recomendado, mas eu sei que eu tenho amigos que me seguem, que passaram grande parte dessa jornada comigo. E é importante deixar isso muito claro. Eu não tô julgando ou criticando e falando que esse comportamento é errado. Não, faz sentido pra mim. Eu passei grande parte da minha vida, na adolescência, no início da vida adulta, em balada, em rolê, em festa, gastando o meu tempo fazendo nada. Várias coisas que não me levaram a lugar nenhum e que, pelo contrário, em alguns momentos atrasaram a minha evolução. Então, o meu conselho pra você, quando eu falo que todo excesso denuncia uma falta, é analise as suas ações. Eu, se pudesse voltar nos meus 20 anos, eu teria estudado mais, eu teria trabalhado mais, teria escolhido melhor como eu geria o meu tempo. Então, eu acabei ali fazendo várias coisas, aproveitando de várias formas, com coisas momentâneas, que não me trouxeram nada e, pelo contrário, em alguns momentos, inclusive, subtraíram. E é exatamente isso que eu quero que você analise na sua vida. As atitudes, as coisas que você faz. É válido você se divertir, é válido você ter um momento de descontrair, tudo isso é importante. Não tô falando aqui só trabalhe, estude. Não, você tem que viver. Mas o que é viver pra você? E pra você, não pros outros, entende? De fato o que você gosta. 7. Nem todo mundo é seu amigo. E essa aqui doeu porque fui uma mulher, uma adolescente que cresci rodeada de amigos, rodeada de pessoas. Eu lembro que no meu aniversário de 17 anos, a gente trabalhava num bar, eu e minha irmã. O dono do bar fechou o bar, eu dei uma festa, convidei a escola inteira e vendeu bebida pra todos os menores de idade. Eu tenho uma recordação que era de madrugada, eu tava dançando em cima de um carro. Assim, eu achava que todo mundo era meu amigo. Eu era uma pessoa que eu nem te conhecia, eu contava tudo. Eu contava do rapaz que eu tava ficando, do emprego que deu errado, qual era a minha meta pro próximo ano. Eu era assim, totalmente sem noção, sabe? Eu passei por alguns momentos que me mostraram que, de fato, nem todo mundo é meu amigo. A ida pro Canadá, eu não enxergo com essa visão, porque ao mesmo tempo que eu estava construindo uma vida lá, as pessoas que ficaram aqui estavam construindo suas vidas aqui. Então, tá tudo bem. Ninguém tem tempo de ficar o dia todo dia no WhatsApp. Gente, isso não é critério pra amizade, se falar todo dia no WhatsApp. Quem tem tempo pra isso, gente? Tem dia que eu não falo, eu só falo com meu marido que a gente dorme na mesma cama. Não tem como, entende? Mas eu passei outro momento depois, que foi quando eu descobri que eu tava doente, o câncer, que eu esperava mais de algumas amizades que eu não tive. Inclusive, é a primeira vez que eu falo sobre isso, tá? E eu vou falar só aqui pra ficar aqui, porque realmente faz parte de um conselho, e eu não vou falar sobre isso nunca mais. Não é o objetivo. Quando eu tava doente e eu cheguei no Brasil, eu tava com câncer, eu contei pra algumas amizades próximas, não era todo mundo que tava sabendo, eu tava longe das redes sociais e tal. Eu não tive o apoio que eu daria pra essas pessoas. Passei dias aqui na
minha casa que eu não conseguia levantar da cama. Eu passei dias com a minha casa, assim, uma bagunça, porque o Danilo tinha que sair pra trabalhar e eu não conseguia passar uma vassoura na casa. Tinha dias que eram terríveis. E eu tive amizades de 15 anos, de 10 anos, que eu passei todo o tratamento de quimioterapia e não me mandaram nenhuma mensagem pra saber se eu tava viva, se eu tinha passado bem o tratamento. Então, obviamente que aí entra num dilema, né? O que eu esperava das pessoas e o que as pessoas fizeram por mim, porque existe ali a nossa expectativa em cima das pessoas. E as pessoas não são obrigadas a cumprir as nossas expectativas, ponto. Mas eu esperava de amizades assim, Vi, quer ajuda aí? A gente vai aí dar uma geral na sua casa. Posso levar uma coisa gostosa pra você comer. Ou uma ligação. Eu não tive. Então, ali pra mim foi um grande divisor de águas. De quem de fato é meu amigo, de quem de fato quer me ver bem e de quem só tá ali como um telespectador da minha vida. Tá ali só assistindo, talvez se alegre com as minhas vitórias, mas não, eu sei que são pessoas que eu não posso contar. Isso serviu pra eu colocar as pessoas em réguas ali, né? No mesmo peso, na mesma balança que a pessoa me coloca. Isso não me isenta no meu papel dentro das minhas crenças, da minha ideologia de vida, dentro do que é o cristianismo pra mim, de praticar o bem, fazer pelaquela pessoa mesmo que ela não faça por mim, mas me permite colocar ali em balanças de importância que você tem pra certas pessoas. E isso me fez entender que nem todo mundo é meu amigo. A Viviane da adolescência, que cresceu cercada de pessoas e com festas lotadas, quando precisou, realmente não teve apoio nem de meia dúzia de pessoas. Claro que isso teve um peso pra mim emocional muito grande, mas eu tratei isso, tá tudo bem. No fim, a própria vida vai fazendo a seleção natural de quem tem que ficar e quem tem que ir embora e tá tudo bem. 8. O sucesso vem na consistência dos pequenos hábitos diários. Eu fui uma pessoa muito imediatista durante parte da minha vida. Na realidade, eu acho que eu ainda sou muito imediatista, mas eu tô tratando. Então eu era aquela pessoa que se eu começava na academia, eu queria ver resultado. Se eu começava a estudar um novo idioma, eu queria ver resultado. Se eu postava o vídeo aqui no TikTok, no Instagram, seja lá onde for, eu já queria muito resultado. Eu não conseguia respeitar ali o processo natural para as coisas acontecerem. Tiveram 2 livros que eu li que assim me ajudaram, fizeram na minha mente, sabe? Que foi O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. Esses 2 livros começaram a me explicar que, na realidade, o sucesso, ele é um conjunto de ações diárias. Que o sucesso, ele não é um evento, ele é um processo. Então, o que a gente faz todos os dias constrói a pessoa que a gente quer ser. Não é o que eu vou fazer um dia, é o que eu vou fazer todos os dias. E eu tenho que ter paciência para fazer todos os dias. Então, entender isso me tornou uma pessoa mais paciente e, consequentemente, mais consistente. É o empilhamento de ações dia após dia. Então, é esse vídeo com o vídeo de ontem, com o vídeo da semana passada, que vai construir aqui uma comunidade de pessoas que gostam de mim, de pessoas que veem valor no que eu falo e que, de fato, têm a vida impactada. E que isso leva tempo. Eu preciso ter paciência, porque tudo que é bom leva tempo. Então eu finalmente entendi que o sucesso vem dessa consistência desses hábitos. E eu espero que você entenda isso o quanto antes, porque isso vai te dar força para fazer todos os dias o que precisa ser feito para chegar no seu objetivo. 9. As pessoas não estão te olhando tanto quanto você pensa. Isso é um choque, né? Mas é verdade, gente, é verdade. Porque entenda uma coisa, dentro da minha cabeça, eu sou uma protagonista incrível. Cara, como assim não? Eu sou uma menina que veio de uma família pobre, abriu uma empresa. Depois eu fui morar no exterior, depois eu descobri um câncer, tive que voltar. Agora eu tô aqui reconstruindo minha vida. Olha que jornada incrível, só pra mim. Porque você também tem a sua jornada incrível, fulano também tem a jornada incrível dele. E as pessoas estão olhando para suas próprias vidas. Cada pessoa é o protagonista dentro da sua própria vida, da sua própria história. Então pode até ser que as pessoas vejam o que eu vou fazendo, mas no fundo elas não se importam. Eu vivi muito tempo com essa pressão de ser vista. Ai meu Deus, ai meu Deus. E isso me atrasou, isso me parou. Então, entender que as pessoas, primeiro, ou elas não estão vendo, ou elas não se importam. Você mesmo, provavelmente você tá vendo esse vídeo porque eu falei que eu vou te entregar 10 conselhos que eu gostaria de ter aprendido antes e que podem te ajudar a melhorar a sua trajetória. Ou seja, agrega algum tipo de valor pra você, porque se não agregasse, provavelmente você não estaria nem vendo. Porque você tem os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, você tá preocupado com a sua vida. Então, qual o sentido da gente parar, deixar de fazer alguma coisa, porque as pessoas podem julgar, as pessoas vão ver, as pessoas vão rir. Pessoas! Desculpa, falei palavrão, não posso. Droga. Mas, gente, tanto faz. Que vida você quer viver? A vida que daqui 10 anos você vai olhar e falar: ai, meu Deus, poderia ter feito tal coisa e não fiz, porque as pessoas estavam olhando. Às vezes as pessoas não estavam nem olhando. Às vezes as pessoas nem lembram. Você acha que as pessoas param pra ver seu stories inteiro? Uma ou outra, gente, a maioria passa. Entende o quanto isso liberta?
Porque aí você tem espaço pra colocar a sua verdade, o que você acredita. Quem gostar de você vai ficar, quem não gostar vai embora. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então não se prenda, não deixa de viver, não deixa de realizar o que você quer com medo, porque as pessoas, em muitos casos, elas não estão nem olhando para você. 10. Você pode recalcular a rota quantas vezes quiser. Eu recalculei a rota na minha vida algumas vezes. Eu recalculei a rota, a primeira vez assim, significativa, quando eu comecei a fazer faculdade de fonoaudiologia e desisti porque aquilo não era para mim e fui fazer publicidade e propaganda. Eu recalculei a rota quando eu terminei aquele noivado, que eu achei que eu ia casar, mas decidi que aquele não era o homem na minha vida. Eu recalculei a rota quando o plano de ir embora como au pair deu errado, eu precisei ficar no Brasil, resolvi abrir a minha empresa e depois eu recalculei a rota de novo para fechar a empresa e mudar para o Canadá. Eu recalculei a rota quando eu tive que voltar para o Brasil, porque eu descobri que eu estava doente. E agora eu tô recalculando a rota de novo, porque eu tenho que ficar no Brasil durante um período e eu decidi que eu quero empreender no digital e me tornar uma grande referência dentro do meu nicho. Olha quantas vezes eu recalculei a rota. E tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. Porque eu realmente acredito que a gente tá aqui nessa vida para extrair o melhor possível dessa experiência física. Eu realmente acredito que aqui é só uma fase. A gente vai passar. Isso aqui acaba. Um dia você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Então, deixar de fazer alguma coisa, o medo de mudar a rota, você vai morrer. Você vai morrer, gente. Tá tudo bem, a gente vai morrer. Então faz o que tem que fazer, porque você vai morrer um dia. Que quando você morra e eu morra, sei lá como fala, quando a gente morrer, Que seja com a convicção e a paz da gente ter feito tudo o que tinha vontade, da gente ter vivido uma vida plena, sem medo desses julgamentos, que a gente tenha tido a coragem de recomeçar e recalcular a rota quantas vezes forem necessárias. Entender que a vida, ela não é uma rota contínua, que você pode virar ali quando você quiser, te dá liberdade, te dá poder de escolha. Eu te aconselho a recalcular a rota. Você não tá feliz com o seu trabalho? Recalcula a rota. Você tá infeliz nesse relacionamento? Recalcula a rota. Recalcule a rota quantas vezes forem necessárias, para você conseguir encontrar ali realmente o que te faz feliz. Bom, se eu tivesse aprendido todas essas coisas antes dos 30, a minha vida teria sido muito mais leve. Mas ao mesmo tempo eu acredito que cada uma dessas lições, elas vieram realmente no momento certo. Agora e você? Se você pudesse dar um conselho para sua eu de 20 anos, qual conselho seria esse? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!